Galera da Sony tem motivos para comemorar, porque, de acordo com os dados da consultora Circana, o PlayStation 5 já superou em vendas nos Estados Unidos o PlayStation 3. Ou seja, todo o ciclo de vida do PlayStation 3 não equivale ao que temos na geração ativa ainda do PlayStation 5. E daí? É um grande feito? Nem tanto, porque quem acompanha a história dos videogames sabe muito bem o quão fracassado foi o PlayStation 3. Assim, muito modesto. Nos Estados Unidos, ele vendeu 23 milhões de unidades em todo o ciclo de vida. Então não é tanto mérito assim você ultrapassar um console que tomou uma surra para o Xbox 360. Que deveria ser o objetivo do PlayStation 5 nesse momento? Ultrapassar o mesmo PlayStation 3 em vendas globais. Porque quando a gente olha para esses números, o PlayStation 3 tem 87,4 milhões de unidades vendidas, enquanto que o PlayStation 5 conta com 80 milhões de unidades comercializadas. A gente tem que olhar para esses números e também olhar para a situação do PlayStation 5 neste momento. Porque para muita gente ele é o console mais mentiroso da história. Desculpa, fãs da Sony. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre a situação do PlayStation 5 neste momento e como é ignorante, problemático, irrelevante esse volume de vendas em relação ao PlayStation 3 nos Estados Unidos. Nem deveria ser notícia, mas desculpa, galera do meu PlayStation, não é tão relevante assim. Bom, se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, use o QR Code para dar aquela contribuição espontânea e lá vamos nós. O PlayStation 5 é uma geração complicada para a Sony, principalmente na manutenção da reputação da marca PlayStation, porque é um console muito questionado nos aspectos técnicos, não porque ele não seja mais potente do que o Xbox Series X. Ele tem sim vários aspectos onde ele entrega uma maior potência, porém, não adianta nada você ter essa potência toda se você não entrega resultado final nos jogos, se você não entrega jogos exclusivos, se você não tem jogos que explorem de forma adequada esse potencial. O grande problema da Sony com o PlayStation 5 foi prometer mundos e fundos e não cumprir. O 4K a 120 Hz e o Ray Tracing real são duas promessas que não foram cumpridas. E quando, por exemplo, se entregou o Ray Tracing no PlayStation 5, os resultados não foram tão diferentes assim dos mesmos jogos que foram lançados para o PlayStation 4. O caso mais emblemático que eu me lembro para exemplificar o quão mentirosa foi a geração do PlayStation 5 é do Marvel's Spider-Man. O mesmo jogo foi lançado para PlayStation 4, PlayStation 5, e a qualidade gráfica final não tem tanta diferença assim. Você pode ter uma diferença na experiência de uso, porque um console tem HD mecânico e o outro tem SSD, e isso ainda assim pode ser diminuído ou remediado, dependendo do tipo de mídia de armazenamento que você coloca no seu console, apesar de não ser tão fácil para todo mundo colocar um SSD interno no PlayStation 4. E eu acho até injusto esse tipo de comparação, porque a experiência de uso se define a partir das configurações que você já tem como base e acessível para qualquer pessoa nos dois produtos. Então, você tem na prática, dentro dessa geração, jogos que foram lançados nos dois consoles, e isso fez com que o PlayStation 4 ganhasse o valor de mercado. Você tem a mesma experiência de uso nos dois consoles, você tem a mesma qualidade gráfica final nos dois consoles. E aí, o PlayStation 5, que teve uma galera que gastou horrores para comprar esse produto, não entregou a melhor experiência e, ao longo desse tempo todo, desses 5 anos que ele existe, ele se respaldou através de promessas de executivos, de engenheiros técnicos, de profissionais técnicos da Sony, que nunca foram cumpridas. A gente sabe que a Sony vai lançar o PlayStation 6 em algum momento. A gente sabe porque a Microsoft vai lançar a próxima geração do Xbox, mesmo a gente não precisando dela. A gente sabe o que deve acontecer nessa próxima geração de console e a gente também sabe que
Jogos como GTA 6 servem para impulsionar as vendas do PlayStation 5. Mas ainda assim, há dúvidas razoáveis se a experiência de uso vai ser plena no PlayStation 5, também pelo adiamento do lançamento do GTA 6, mas por todas as características que foram apresentadas e todo o resultado prático que foi apresentado com o novo console. Agora, essa ideia de pensar que é um sucesso porque superou o PlayStation 3, não. Era o caminho natural para o PlayStation 5. Grande surpresa seria se superasse, por exemplo, o PlayStation 4 em escala global, porque o PlayStation 4 tem 117 milhões de unidades vendidas, ou 118, dependendo dos números que você vai observar e analisar, e ainda vai ter muita unidade de PS4 vendida, tanto porque Microsoft e Sony decidiram subir os preços de suas plataformas online, principalmente a Microsoft, que enfiou em certos orifícios dos gamers do Xbox com o aumento obsceno do Game Pass Ultimate. E o serviço da Sony, ele não se tornou mais barato em função disso, ele se tornou menos caro, o que acaba sendo problemático para aquelas pessoas que não têm tanto dinheiro sobrando e tempo também para jogar esses jogos. Então, algumas alternativas, e você sabe muito bem do que eu estou falando, serão adotadas para que os gamers mantenham esse hábito de seguir jogando, e dentro dessas alternativas, dentro dessas opções, o PlayStation 4 ainda vai ser bastante vendido, principalmente no mercado paralelo. Pode ser que as decisões que a Sony tomou recentemente para acabar com a geração PlayStation 4 ajude a diminuir a sangria ou a sanha dos gamers em comprar o console lançado em 2013. Ou talvez não, porque justamente por conta do aumento de preços dos jogos, da falta de flexibilização nas lojas digitais, nas mudanças adotadas nos planos e nos serviços que fidelizam o cliente às plataformas online. Tem muita gente, por tudo isso, buscando o PlayStation 3, Xbox 360 e, pasmem, o PlayStation 2, que é o maior console de videogames da história, ou pelo menos o mais vendido de todos os tempos. Tem muita gente buscando a retroemulação para seguir jogando. Tem muita gente buscando os consoles do passado, que estão ficando cada vez mais caros, por conta de todos esses movimentos, para poder ter algum entretenimento em casa. Então, pode até ser surpreendente o fato de que tem gente ainda insistindo no PlayStation 5. O que não é surpreendente é ver o usuário indo para outras válvulas de escape, porque é o caminho natural. Vai lá na Shopee da vida, no AliExpress ou no Mercado Livre da vida e vê como que tem em profusão venda de Xbox 360 e de PlayStation 3. Tudo isso que aconteceu no mercado de videogames nos últimos anos reaqueceu essas gerações anteriores desses consoles. Talvez esse seja um indício claro para que Sony e Microsoft revejam seus modelos de negócio e repensem o que estão fazendo. Se bem que eu acho que as duas não vão fazer isso, porque o desejo ou o objetivo final das duas marcas é fazer com que o ticket médio do usuário que vai comprar, que vai investir nessas plataformas, aumente cada vez mais. É mais ou menos a mesma coisa que, neste exato momento, Netflix, HBO Max, Disney Plus e todas as grandes plataformas de streaming estão pensando em relação aos seus clientes. Essas plataformas não estão preocupadas apenas e tão somente na expansão de vendas dos seus consoles e de seus jogos. Eles estão pensando também em formas de fazer com que aquele jogador não só permaneça nas plataformas, como ele também tem que pagar cada vez mais caro para poder ter esses jogos, para poder utilizar os serviços, para, pagar para jogar online. Lá, tudo bem, na década de 2000 não era tão bom o jogo online, não era tão fluido, mas ainda assim era um troço que era de graça, você não precisava pagar. Hoje as pessoas pagam para poder jogar online. Pagar para ter Call of Duty, pagar R$ 120 por mês para ter Call of Duty. Não que você não vai ter por outras vias, mas para ter de forma antecipada, porque nos outros planos do Game Pass não tem. Então, a Sony deveria olhar para os números
e identificar esse avanço do PlayStation 5 em relação ao PlayStation 3 nos Estados Unidos, e não necessariamente comemorar, mas sim começar a analisar por que que a gente levou tanto tempo, por que que esse avanço só foi no mercado norte-americano, por que que a gente está levando tanto tempo para ultrapassar o PlayStation 3 nas vendas globais. Tudo isso precisa ser analisado de forma fria e racional, e não apenas com a calculadora do lado, porque quando coloca a calculadora na equação, aí complica para a Sony e Microsoft e complica para os jogadores. A boa notícia é que, ao que tudo indica, os jogadores entenderam que essas empresas não estão tão do lado delas e buscam como alternativas aqueles consoles que, mesmo não sendo campeões de vendas, como é o caso do PlayStation 3, podem agradar a gregos e troianos, podem agradar ricos e pobres, podem agradar aquelas pessoas que entendem que vale a pena você, sei lá, investir no smartwatch ou no smartphone do que comprar um caro console de videogame. Até porque quem compra um smartphone potente também pode utilizar esse telefone como um videogame em qualquer lugar, inclusive em casa, aproveitando esse momento que as pessoas estão voltando a utilizar telas grandes para o entretenimento. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Isso é assunto para o targethd.net.